12. Surpresa! A história é o estudo da mudança, mas ironicamente, ela é usada como mapa para o futuro. Scott Sagan, professor da Universidade Stanford, certa vez disse algo que todo mundo que acompanha a economia ou os mercados de investimento deveria emoldurar e pendurar na parede. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. A história é, acima de tudo, o estudo de eventos que nos surpreendem. Porém, com frequência, ela é usada por investidores e economistas como guia infalível para o futuro. Você percebe a ironia? Percebe o problema? Ter um profundo apreço pela história da economia e dos investimentos é sábio. A história nos ajuda a calibrar nossas expectativas, analisar o que as pessoas costumam errar e nos oferece um roteiro aproximado do que tende a estar certo. Mas não é, de forma alguma, um mapa delineado do futuro. Uma armadilha na qual muitos investidores caem é aquilo que chamo de falácia dos historiadores profetas. Uma confiança excessiva em dados do passado como se fossem um sinal das condições futuras em um campo no qual a inovação e a mudança são a força vital do progresso. Não se pode culpar os investidores por fazerem isso. Para quem enxerga investimentos como uma ciência exata, a história deve mesmo ser um guia perfeito para o futuro. Os geólogos são capazes de observar 1 bilhão de anos de dados históricos e elaborar modelos de como a Terra se comporta. Assim como os meteorologistas. E os médicos? Bem, os rins funcionam da mesma forma em 2020 como funcionavam em 1020. Contudo, os investimentos não são uma ciência exata. São um grupo enorme de pessoas que tomam decisões imperfeitas com informações limitadas sobre coisas que terão um grande impacto em seu bem-estar. Algo que pode provocar aflição, ganância e paranoia, até mesmo em pessoas inteligentes. O renomado físico Richard Feynman disse uma vez: imagine só como a física seria bem mais difícil se os elétrons tivessem sentimentos. Bem, os investidores têm sentimentos. Muitos. E é por isso que é difícil prever o que eles vão fazer no futuro com base apenas no que fizeram no passado. A pedra angular da economia é que as coisas mudam com o tempo, porque a mão invisível odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. O investidor Bill Bonner descreveu como o senhor mercado funciona. Ele está usando uma camiseta escrito "Capitalismo funcionando" e segurando uma marreta. Poucas coisas permanecem iguais por muito tempo, o que significa que não podemos tratar historiadores como profetas. A força motriz mais importante de qualquer aspecto relacionado ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas e as preferências que têm por produtos e serviços. Essas coisas tendem a não ficar paradas. Elas mudam conforme a cultura e a geração. Estão sempre mudando e vão sempre mudar. A armadilha mental na qual nos colocamos voluntariamente é ter uma admiração exagerada pelas pessoas que fizeram e aconteceram quando se trata de dinheiro. A vivência de eventos específicos não obrigatoriamente qualifica um indivíduo para saber o que acontecerá no futuro. Na verdade, esse quase nunca é o caso, porque a experiência provoca mais um excesso de confiança do que uma capacidade de previsão. O investidor Michael Batnick explicou isso muito bem. Confrontado com o argumento de que poucos investidores americanos estão preparados para o aumento das taxas de juros, por jamais terem vivenciado o último grande período de aumento das taxas de juros ocorreu há quase 40 anos. Ele argumentou que não fazia diferença, porque vivenciar ou mesmo estudar eventos do passado pode não servir como um guia para o que acontecerá quando houver um aumento das taxas no futuro. E daí? O aumento das taxas hoje seria semelhante ao último ou ao penúltimo aumento. Cada uma das classes de ativos vai se comportar de maneira parecida, idêntica ou completamente oposta. Por um lado, as pessoas que tinham investimentos durante os eventos de 1987, 2000 e 2008 vivenciaram mercados totalmente diferentes. Por outro, não é possível que essa experiência possa levar ao excesso de confiança, a uma recusa de admitir um erro, a um apego aos desfechos anteriores. Quando confiamos demais na história dos investimentos como um guia para o que vai acontecer no futuro, duas coisas perigosas acontecem. 1. Aumenta a probabilidade de deixarmos passar despercebidos os eventos mais transformadores. Os eventos mais importantes nos dados históricos são pontos fora da curva, momentos que ficam gravados.
São eles que promovem transformações na economia e no mercado de ações. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a bolha das .com, o 11 de setembro, a crise imobiliária de meados dos anos 2000. Um punhado de eventos atípicos desempenha papel importantíssimo, porque acabam por influenciar diversos eventos não relacionados. 15 bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20. Mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente hoje se apenas 7 delas jamais tivessem existido. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Gavrilo Princip, Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King Jr. Eu não saberia nem mesmo dizer se essa é a lista mais relevante. No entanto, quase tudo a respeito do mundo hoje em dia, das fronteiras à tecnologia, passando pelas normas sociais, seria diferente se essas 7 pessoas não tivessem deixado a sua marca. Outra forma de ilustrar isso é dizer que 0,00000000004% das pessoas foi responsável talvez pela maior parte dos rumos que o mundo tomou no século passado. A mesma coisa vale para projetos, inovações e acontecimentos. Imagine o século passado sem a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, o Projeto Manhattan, as vacinas, os antibióticos, a ARPANET, o 11 de setembro, a queda da União Soviética. Quantos projetos e acontecimentos ocorreram durante todo o século XX? Bilhões? Trilhões? Vai saber. Mas esses 8, por si só, impactaram a ordem mundial em um grau de magnitude bem maior que os demais. Os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição. Por exemplo, o 11 de setembro levou o Fed a cortar as taxas de juros, o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária, o que acabou resultando em uma crise financeira, que então afetou a oferta de empregos, o que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária, que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis, com uma taxa de inadimplência de 10,8%. Não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis, mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de cauda extremos. A maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento na economia global pode estar ligada a um punhado de eventos passados impossíveis de prever. O enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham. Surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque nossa inteligência é baixa. Elas ocorrem porque na noite que antecedeu em 9 meses o nascimento de Adolf Hitler, as probabilidades de que os pais dele brigassem ou de que concebessem um filho eram as mesmas. Tecnologia é algo difícil de prever, porque Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido de sua busca por uma vacina. O motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque um segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar ou não a faca usada por um dos sequestradores do 11 de setembro. Apenas isso. A questão é que, frequentemente, usamos eventos como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial como base para formular nossas visões de pior cenário possível em relação aos retornos de investimentos futuros. No entanto, esses eventos históricos não tiveram precedentes. Portanto, as previsões que presumem que os piores e os melhores eventos do passado corresponderão aos piores e aos melhores eventos do futuro não estão sendo fiéis à história. Estão presumindo, sem embasamento, que o histórico de ausência de precedentes não se aplica a eventos futuros. Nassim Nicholas Taleb escreveu em seu livro Iludidos pelo Acaso. No Egito dos faraós, os escribas rastrearam a marca da maré alta do Nilo e a usaram como uma estimativa de pior cenário possível. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao reator nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011 devido a um tsunami. Ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado, sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores, desconsiderando, portanto, que o pior evento passado, obrigatoriamente, havia sido uma surpresa, uma vez que não tinha precedentes. Isso não é falha de cálculo, é falta de imaginação. Chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado
É um tipo especial de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras. Em um jantar em Nova York em 2017, no qual eu estive presente, Daniel Kahneman foi questionado sobre como os investidores deveriam reagir quando as previsões se mostrassem erradas. A resposta dele foi: sempre que somos surpreendidos por alguma coisa, mesmo quando admitimos que cometemos um erro, dizemos: nunca mais vou cometer esse erro de novo. Porém, a verdade é que se existe algo que devemos aprender quando cometemos um erro por não termos previsto algum aspecto, é que o mundo é mesmo difícil de prever. Essa é a lição correta a ser extraída com as surpresas. O mundo é surpreendente. A lição correta a ser extraída com as surpresas é que o mundo é surpreendente. Não que devemos usar as surpresas do passado como guia para os limites do futuro, mas que devemos usar as surpresas do passado para admitir que não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro. Os eventos econômicos mais importantes do futuro, os mais transformadores, são coisas sobre as quais a história nos dá pouca ou nenhuma pista. São eventos sem precedentes. Essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles, o que é parte do que os torna tão impactantes. Isso vale tanto para eventos assustadores, como recessões e guerras, quanto para eventos positivos, como inovações. Eu confio nessa previsão porque transformações que motivaram surpresas foi a previsão mais precisa em praticamente todos os momentos históricos. 2. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações, porque não leva em conta as mudanças estruturais relevantes para o mundo atual. Vejamos algumas das mais importantes. O plano de aposentadoria 401k existe há 42 anos. A conta Roth IRA é mais recente ainda, tendo sido criada na década de 1990. Portanto, o aconselhamento financeiro pessoal e a análise sobre como os americanos planejam suas aposentadorias hoje em dia não são diretamente comparáveis ao que fazia sentido uma única geração atrás. Temos novas opções. As coisas mudaram. Ou o capital de risco, por exemplo. Ele mal existia 25 anos atrás. Hoje existem fundos de capital de risco que sozinhos são maiores do que a indústria inteira de uma geração anterior. Em suas memórias, o fundador da Nike, Phil Knight, escreveu sobre os seus primeiros dias no mundo dos negócios. Não existia capital de risco. Um jovem aspirante a empresário tinha poucos lugares aos quais recorrer, e esses lugares eram todos guardados por porteiros avessos ao risco e sem um pingo de imaginação. Ou seja, banqueiros. O que isso significa, na verdade, é que todos os dados históricos que datam de apenas algumas décadas sobre como as startups são financiadas estão desatualizados. O que sabemos sobre ciclos de investimento e taxas de fracasso em startups não é uma base histórica profunda da qual podemos tirar alguma lição, porque a forma como as empresas são financiadas hoje em dia é um novo paradigma histórico. Ou as bolsas de valores, por exemplo. O S&P 500 não incluía ações financeiras até 1976. Hoje, elas representam 16% do índice. As ações de empresas de tecnologia eram virtualmente inexistentes 50 anos atrás. Atualmente, elas compõem mais de 1/5 do índice. As regras de contabilidade mudaram ao longo do tempo. O mesmo aconteceu com os comunicados, as auditorias e o grau de liquidez do mercado. As coisas mudaram. O intervalo entre as recessões dos Estados Unidos mudou drasticamente nos últimos 150 anos. O tempo médio entre as recessões cresceu de cerca de 2 anos no final do século XIX para 5 no início do século XX e 8 no último meio século. Enquanto escrevo o texto que deu origem a este audiolivro, parece que estamos entrando em uma recessão, 12 anos desde que a última teve início em dezembro de 2007. Essa é a maior lacuna entre recessões desde antes da Guerra Civil. Existem muitas teorias sobre por que as recessões se tornaram menos frequentes. Uma delas diz que o Fed se tornou melhor em gerir, ou pelo menos estender, o ciclo de negócios. Outra diz que a indústria pesada era mais propensa a ciclos de superprodução do que as indústrias de serviços, que têm dominado a economia nos últimos 50 anos. A parte ruim é que, apesar de hoje termos menos recessões, quando elas ocorrem, são mais poderosas do que antes. Para o nosso argumento, aqui não importa muito o que ocasionou a mudança. O que importa é que as coisas claramente mudaram.
Para ilustrar como essas mudanças históricas devem afetar as decisões de investimento, vejamos o trabalho de um homem que muitos acreditam ser uma das maiores mentes de todos os tempos quando se fala de investimentos: Benjamin Graham. O livro clássico de Graham, O Investidor Inteligente, é muito mais do que teoria. Ele oferece orientações práticas, como fórmulas que os investidores podem usar para tomar decisões de investimento inteligentes. Li o livro de Graham quando era adolescente, e pela primeira vez aprendi sobre como investir. As fórmulas apresentadas no livro eram atraentes para mim, porque são um passo a passo sobre como ficar rico. Basta segui-las. Parecia muito fácil. No entanto, uma coisa fica nítida quando você tenta pôr algumas dessas fórmulas em prática. Poucas delas funcionam de verdade. Graham defendia a compra de ações que estivessem sendo negociadas por menos do que seus ativos operacionais líquidos. Basicamente, o dinheiro em conta menos todas as dívidas. Isso parece incrível, mas poucas ações são negociadas tão barato assim, exceto, digamos, penny stocks acusadas de fraude contábil. Um dos critérios de Graham orientava os investidores conservadores a evitar a compra de ações por mais de 1,5 vezes o valor contábil. Se você seguisse essa regra na última década, não teria comprado quase nada além de ações de seguradoras e bancos. Não há nenhum universo em que isso seja normal. O Investidor Inteligente é um dos livros de investimentos mais importantes de todos os tempos. Contudo, não conheço um único investidor que tenha implementado bem as fórmulas prescritas por Graham. O livro é cheio de sabedoria, talvez mais do que qualquer outro já publicado sobre o assunto. Mas enquanto guia prático, é no mínimo questionável. O que aconteceu? Graham era um showman que soava plausível, mas cujos conselhos não funcionavam? De modo algum. Na verdade, ele era um investidor extremamente bem-sucedido. Mas Graham também era prático, e nadava sempre contra a corrente. Ele não tinha interesse em investir em ideias que teria que manter depois que muitos outros investidores adotassem as mesmas teorias, deixando-as tão populares que o potencial delas se tornaria inútil. Jason Zweig, que publicou uma versão comentada do livro de Graham, escreveu certa vez: Graham estava constantemente testando e retestando suas suposições em busca do que funcionava, não do que funcionava no passado, mas no presente. A cada edição revisada de O Investidor Inteligente, Graham descartava as fórmulas que apresentava na anterior e as substituía por outras, novas, declarando de certa forma que aquelas não funcionavam mais, pelo menos não tão bem quanto costumavam. Essas aqui são as que parecem funcionar melhor agora. Uma das críticas mais comuns feitas a Graham é que todas as fórmulas da edição de 1972 são antiquadas. A única resposta adequada a essa crítica é dizer: claro que são. São as fórmulas que ele utilizou para substituir as fórmulas da edição de 1965, que substituíram as fórmulas da edição de 1954, que, por sua vez, substituíram as da edição de 1949, que era um desenvolvimento das fórmulas originais que ele havia apresentado em 1934 no livro Security Analysis, Análise de Ações, em tradução livre. Graham morreu em 1976. Se as fórmulas que ele defendia foram descartadas e atualizadas 5 vezes entre 1934 e 1972, você acha que seriam relevantes em 2020? Ou que serão em 2050? Pouco antes de morrer, perguntaram se ele continuava defendendo a análise detalhada de ações individuais, a tática que o deixou famoso. Sua resposta foi: em geral, não. Não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de títulos para encontrar oportunidades mais valiosas. Isso dava retorno, digamos, 40 anos atrás, quando saiu a primeira edição de Security Analysis. A situação mudou muito desde então. O que mudou foi: a competição aumentou à medida que as oportunidades se tornaram mais conhecidas, a tecnologia tornou a informação mais acessível e as indústrias se transformaram à medida que a economia mudou do setor industrial para o de tecnologia, que tem diferentes ciclos de negócios e usos de capital. As coisas mudaram. Uma peculiaridade interessante da história dos investimentos é que, quanto mais para trás você olha, maior a probabilidade de estar examinando uma realidade que não se aplica aos dias de hoje. Muitos investidores e economistas se apoiam no fato de que suas previsões são embasadas em décadas, até mesmo séculos de dados. Entretanto, uma vez que as economias estão sempre em evolução,
A história recente é quase sempre o melhor guia para o futuro, porque é mais provável que ela inclua condições essenciais que serão relevantes no futuro. Existe uma frase comum entre os investidores, em geral usada como deboche, que diz: "Dessa vez é diferente." Se você tiver que argumentar com alguém que está prevendo que o futuro não vai espelhar perfeitamente o passado, diga: "Ah, então você acha que dessa vez é diferente?" E pronto. A frase saiu da afirmação do investidor John Templeton, de que as 4 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: "Dessa vez é diferente." Templeton, no entanto, admitiu que costuma ser diferente em pelo menos 20% das vezes. O mundo muda, é óbvio. E essas mudanças são o que mais importa ao longo do tempo. Michael Batnick afirmou: "As 14 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: as 4 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: dessa vez é diferente." Isso não significa que devemos ignorar a história ao pensar sobre dinheiro. Contudo, há um detalhe importante. Quanto mais para trás na história você olha, mais genéricas devem ser as lições que você tira. Noções gerais sobre a relação das pessoas com a ganância e o medo, sobre como se comportam sob estresse e sobre como respondem aos incentivos, tendem a estar estáveis no tempo. A história do dinheiro é útil para esse tipo de coisa. Porém, tendências específicas, negócios específicos, setores específicos, relações causais específicas sobre as bolsas e o que as pessoas devem fazer com o seu dinheiro são sempre um exemplo de trabalho em andamento. Historiadores não são profetas. A questão que fica, então, é como devemos pensar e planejar o futuro. Vamos dar uma olhada nisso no próximo capítulo.